Olá galera, tudo certo? Voltamos a mais uma aula e na aula de hoje eu quero ensinar vocês a criarem um menu móvel na planilha de vocês. Bom, o que seria esse menu móvel, né? Nesse meu arquivo aqui eu deixei as guias para que vocês vissem elas, né? Essa movimentação e tal. Mas o ideal é quando usar esse tipo de menu e tal, de repente ocultá-las, né? Mas para vocês entenderem o que eu estou falando de menu, é esse user form que eu usei aqui do lado, vejam. Eu criei um menu que me permite escolher todas as guias e assim dar uma cara diferente para as nossas planilhas, né? Nesse menu aqui eu estou trabalhando apenas com seleção de planilhas, mas eu poderia usar outras funcionalidades um pouco mais complexas, certo? A limitação aqui foi eu que coloquei para mostrar a simplicidade do processo, ok? Então eu venho aqui, visualizo, escolho o que eu quero, oculto e faço o trabalho onde eu quiser, beleza? Bom, vamos aos trabalhos então. Eu vou agora explicar um pouco desse código para vocês, beleza? Primeiro passo eu disponibilizei esse arquivo aqui lá no meu blog, no link que está aqui embaixo, tá? Se vocês clicarem nesse link, vocês conseguirão baixar o arquivo e vai ser muito mais fácil entender cada parte desse código, beleza? Eu vou agora dar um ESC e vou entrar lá no Visual Basic. Para eu entrar no Visual Basic, eu vou dar aqui um Alt F11, ok? Alt F11 e ele vai me direcionar. Vamos à estrutura aqui primeiro do meu arquivo, né? O meu arquivo ele tem várias guias. São exemplos de guias que, claro, de acordo com a planilha de vocês, vocês criarão aí as suas, né? Bom, aqui são as minhas planilhas e eu tenho um formulário e tenho um módulo. Bom, vamos entender cada parte desse código agora, né? Lá no início, lá na página do trabalho, eu coloquei um código para que ele abrisse tela inteira, certo? Esse application aqui, display full screen, ele na verdade ele ativa, vejam que ele está no evento open. Então sempre que a minha pasta de trabalho for aberta, ele vai executar esse comando, ou seja, vai colocar em tela inteira. Eu já comentei isso em vídeos anteriores, né? Vamos agora dar uma olhada no código que eu criei lá no módulo 1. No módulo 1 eu tenho uma declaração que eu criei para esse sleep. Esse sleep, ele até na nossa linguagem ele está desativado, mas deixa eu explicar para que ele serve. Esse sleep ele funciona como um timer, né? Vejam que tanto para o código exibir quanto para o código ocultar eu estou usando um for. Eu estou usando um for porque eu não quero simplesmente que ele cresça do nada e diminua do nada. Vejam que o efeito que ele causa, eu vou voltar lá só para vocês entenderem, tá? Vejam que o efeito que ele causa é um efeito de crescer, né? Ele vai aumentando e diminuindo. O que, ao meu ver, fica um efeito mais interessante. Mas quem quiser simplesmente que ele aumente do nada e diminua do nada, não precisa nem usar o for. Basta alterar o tamanho do formulário. Bom, eu vou voltar e aqui eu vou explicar um pouquinho do código, tá? Então eu faço um for, né? O meu for ele vai de 102 até 410. Esses são os tamanhos, né? A propriedade que eu estou usando para aumentar tanto a largura quanto a altura do meu formulário, né? Eu estou fazendo com que ela acompanhe esse for e coloquei aqui um limitador, né? Porque o que pode acontecer? Eu posso trabalhar com crescimento na vertical, na horizontal ou nos dois casos. No meu exemplo, eu só estou usando um crescimento na vertical. Vejam que o crescimento da horizontal eu desativei, colocando essa aspinha aqui na frente, né? Esse apóstrofo, na verdade. Bom, aí eu coloco um limitador, né? Dizendo que se
a minha variável ela for menor do que 410, que é o meu limite que eu coloquei para o tamanho do formulário, eu quero que ela execute, eu quero que ela mude o tamanho do meu formulário. Esse ABS aqui é a mesma coisa que o ABS lá do Excel, a função ABS. Ela serve para transformar o valor em valor absoluto. Nesse exemplo aqui, até não interfere tanto, mas no exemplo do for negativo, ele vai interferir, porque eu não quero um tamanho negativo para o meu formulário, né? Então ele pega esse valor negativo, transforma em positivo, e assim o meu for fica de um valor menor para um maior, mesmo que sendo negativo. A mesma coisa eu coloquei um limitador aqui, não quero menos do que 68, não quero mais do que 410, certo? Então aqui são os limites do for, né? De 102 a 410. Esse step aqui, ele é na verdade um incremento que eu faço. Eu não quero que ele rode 101, 102, 103, 104. Eu quero que ele já faça uma rodagem maior, né? Então ele faz uma rodagem sempre acrescentando 10. Então vai 102, 112, 122 e assim até chegar no meu 410, certo? Vejam que eu desativei também o sleep aqui. Esse sleep significa que ele vai dar um timer aqui, né? Ou seja, sempre que ele passar por essa linha, ele vai chegar aqui, ele vai parar. O que é esse 10? É preciso que você entenda que aqui 1 segundo ele é representado por 1000. Então esse 10 ele é uma fração do segundo, né? Então, claro, o processo também não ficar muito lento, né? Se eu colocar aqui 1 segundo para cada passagem aqui, o processo vai ficar muito lento e a abertura do meu userform, o crescimento dele vai ficar um pouco lento. Então, caso usem, regulem esse sleep para que não fique assim tão lento, para que a pessoa também não fique impaciente na hora de trabalhar, né? Nesse meu exemplo eu desativei, mas é só tirar essa aspa da frente e você vai conseguir ativar, ok? Tanto para o exibir como para o ocultar. Vejam que em ambos os casos eu boto uma condicional, né? Um limitador. E em ambos os casos eu estou trabalhando só com o crescimento vertical, certo? Bom, então como cresce e como oculta o formulário você já entendeu, né? Eu não sei se você está tão acostumado a trabalhar com Visual Basic, mas como é que funciona? Essas duas rotinas aqui, eu criei elas e coloquei-as dentro do módulo 1, certo? Eu vou chamar essa rotina lá do userform. Vejam, lá no userform, no clique no botão visualizar, eu coloquei uma rotina. Essa rotina diz que se o nome, vejam, se a propriedade caption do botão for igual a visualizar, ele executa o comando exibir. Ele vai lá no módulo 1, chama essa rotina e executa essa rotina. Quando ele executa essa rotina, eu já peço para ele alterar o nome do botão para ocultar, certo? E aí tem uma outra condicional que verifica se o nome do botão é ocultar. Se for ocultar, ele executa o comando de ocultar. E ele ao mesmo tempo já altera a propriedade para visualizar. Vamos só testar esse comando? Vamos lá. Eu coloquei um botãozinho em cada uma das telas para chamar esse formulário, né, caso ele seja oculto. Mas ele não precisa ser oculto, não. Até porque ele foi reduzido aqui justamente para isso. Então vejam, ó, ocultar, quando eu clico ele oculta e muda o nome para visualizar. Visualizar, quando eu clico ele reexibe e muda o nome do botão para ocultar. E assim eu consigo a qualquer momento aumentar e diminuir. Sobre aquela questão do sleep lá que eu falei agora há pouco, olha o que acontece. Se eu tirar aqui o sleep, ele vai ficar um pouquinho mais lento, vejam. Perceberam? E a cada valor que eu aumento aqui, ele fica mais lento, né? Por exemplo, vamos colocar agora 50 aqui. Ó. Então, depende do que você quer e do efeito que quer causar, você pode trabalhar o sleep da forma que for mais conveniente, certo? Bom, continuando o código. Tem um detalhe muito importante aqui que é o seguinte, quem está acostumado a trabalhar com user form, esses formulários do Visual Basic,
está acostumado que quando a gente abre eles em uma planilha, eles automaticamente travam a ferramenta, travam o Excel. E aí a pessoa não consegue nem clicar na célula. Por que que o meu aqui ficou livre, né? Por que que eu consigo trabalhar com o Userform na frente e a qualquer momento eu consigo selecionar a planilha, né? E também, se for o caso, eu conseguiria digitar também, né? Ó, pronto. Bom, isso acontece porque eu alterei uma propriedade do Userform, e é isso que a gente vai ver agora. Que propriedade é essa, né? Vejam, eu vou selecionar o formulário, cliquei no formulário, não cliquei no botão, e aqui eu vou alterar essa propriedade aqui, ó, a propriedade show modal. Essa propriedade aqui, como padrão, ela vem sempre true, ou seja, verdadeira, ou seja, ela trava o formulário, ela trava a minha planilha sempre que eu abro o Userform. Se eu usar essa propriedade como false, ele vai então permitir que eu consiga selecionar e editar a minha planilha. Então o que eu fiz? Selecionei o formulário e alterei a propriedade show modal. E ele então permite que eu faça isso. Só quem trabalha com muito Userform, um abrindo sobre o outro e tal, só precisa tomar cuidado, porque se essa propriedade ela estiver como false, ele não abre na frente. Então, se eu estou em um formulário e quero abrir um novo para fazer um preenchimento de alguma coisa, enfim, um novo formulário, ele não me mostra esse segundo. Tá? No nosso exemplo ficou perfeito, porque eu estou trabalhando apenas com um. Mas se eu estivesse trabalhando com mais, eu precisaria tomar cuidado com isso, certo? Isso é apenas uma dica para quem gostou dessa propriedade. Voltando ao formulário, o que aconteceu aqui? Eu usei no clique do botão, ó, vejam que cada clique do botão eu peço para selecionar uma determinada planilha, né? Eu chamo a planilha pelo nome, né? A Plan 3, Plan 4, Plan 5, enfim, chamo ela pelo nome e mando selecionar, porque aqui foi esse o comando que eu usei, né? Como eu falei agora há pouco, um comando simples, mas um comando que já causa um efeito legal e que já passa uma imagem muito legal do nosso trabalho, né? Muito bem. Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje, essa nossa dica. Eu sei que esses vídeos que falam sobre a parte visual da planilha e como tornar ela mais cara de software e menos cara de planilha, eu sei que isso chama muita a atenção de todos, né? Como chama também a minha atenção. Eu gosto sempre de dar uma cara diferente para as minhas planilhas. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aí e quem não está inscrito no canal, se inscreve agora, aproveita a oportunidade, certo? Então é isso, um forte abraço a todos e espero vocês em nossa próxima aula, certo?